isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então põe sua atenção mais um instante nele. Feche seus olhos. Vamos fazer a nossa confissão juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Ele é o maior. O Espírito Santo habita em nós, e como nós temos já frisado, que o Espírito Santo não é uma coisa, que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. É Deus, né? É tão Deus quanto Jesus, tão Deus quanto o Pai. Então o Espírito do Pai é o Espírito Santo. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Então ele é Deus. São três, um só, cada um na sua... Bom, isso aí deixa a cabeça ferver. Deixa isso pra lá. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, Deus, que habita em nós. Gente, pensa nisso. Por isso que nós não podemos ficar desesperados. O Espírito Santo quer guiar a nossa vida. Gente, é diferente de nós sermos batizados com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Agora, ser guiado com o Espírito Santo é outro passo. Gente, o Espírito Santo nos guia, você é tão maravilhoso. É como, Jesus quer dar o exemplo do vento, que ele sopra, você não sabe. Da onde? Como? Como que ele faz? O vento, você não pega o vento. É impossível. Jesus deu esse exemplo. O Espírito Santo é assim. Você não vê, mas ele te guia. Gente, é o máximo. Mas ele não guia para o buraco, ele guia para a glória. Ele nos guia para a salvação, para as bênçãos, para aquilo que é bom. Então, imagina, nós somos batizados com o Espírito Santo, vamos deletar essa glória? Se nós podemos ser guiados por ele. Tá? Então, gente, ouvir Deus nem sempre é aquela voz audível ou simplesmente um testemunho interior. Mas é você estar sendo conduzido por ele. É o máximo isso, sabe? Nem você sabe, de repente, por que você está fazendo isso? Você está sendo guiado. É glorioso isso. Então Deus pode nos usar dessa maneira. Porque se ele está guiando a minha vida, ele pode me usar. E eu nem estou sabendo por quê. Porque se nós somos vaso, não interessa, né, gente? O vaso não pode estar furado para ele ser preenchido com o que você quer. Tá? Então o vaso tem que estar bem do jeitinho que o oleiro quer fazer para ele poder usar. Nós somos vasos. Não interessa no que Deus está nos usando. Porque muitas pessoas pensam que ser usado por Deus sabe, gente, é glória para si, ficar em evidência, se aparecendo. Nem sempre é isso. Nem sempre, porque Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, que Ele faz as coisas de uma maneira tão delicada, gente, que nós vemos só o resultado. É o máximo. Né? Tipo, o mar abriu no meio. Ninguém viu ele lá fazendo isso. Uma força, um bem forte, fez lá um barulho e o mar. Então, gente, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos guiar. Mas para isso nós precisamos ficar na presença do Espírito Santo. Né? Porque Jesus não está mais aqui em pessoa. Nós não vamos encontrar Jesus. A pessoa dele. Jesus morreu, ressuscitou e está sentado no trono, no céu. Fisicamente, gente. Porque ele foi inteirinho. Ele ainda disse, me toca. Sabe? Jesus foi para o céu. Né? Dessa maneira. E quem está agora aqui falando tudo de Jesus é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo traz toda a fala de Jesus para nós. O que ele quer, como que tem que ser, sabe? As orientações, as dicas. Só que a gente quer assim, sabe? Como sensacionalismo, varinha mágica. Não é, nós temos que aprender a nos relacionarmos com ele. Se a gente tem um relacionamento com uma pessoa, você vai entendendo a pessoa. Que jeito, como, né? Assim. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Dê mais evidência a ele. Chame por ele, converse com ele. Espírito Santo, me ajuda. Como que eu vou fazer? Mas fica lá esperando, né? Você vai com ele e chispa? Não pode. Então, você fica lá com ele. Ore em línguas. Ele está orando por você e para você. Quando você ora em línguas, ele está usando essa linguagem que é dele para trazer para a sua vida aquilo que Deus quer. Para você poder se relacionar com ele também. Porque é nesse canal que o Espírito Santo se relaciona conosco. Então faça aqui, né, o pastor dele ensina, que o Espírito Santo ensinou isso para ele. Fala alto em línguas e depois você para.
fala alto em línguas, depois você para. Você vai escutar aquelas línguas lá dentro de você. Então, nesse lugar que você está escutando, é onde você ouve o Espírito Santo. É onde flui a vida de Deus. Onde realmente é a sua vida. É ali. Não é demais isso, gente? Então, nós temos que descobrir isso. Vem cá, somos nós. É outra parte da nossa vida. É muito interessante isso, gente. Cientista não sabe explicar isso, o Espírito Santo sabe. Então, essa é a segurança máxima, gente, porque o Espírito Santo vai nos dar dica, como está escrito lá em João, de tudo que há de vir. De repente, se está para vir o mal, ele me dá uma dica. Eu posso, com as minhas orações, parar o mal, ou eu vou ter que passar por aquele mal, mas sem me danar. É o máximo, tá? Porque tem situações que são inevitáveis. Nós vamos passar porque não adianta. O diabo é igual a gente, sabe? O que mais você pode fazer é pôr aquelas coisas lá na porta, né? Sabe como é, né? Não sei como é que chama, uma barreira lá, você põe com porta, você põe de aço, você põe o que você quiser lá. O máximo que você pode fazer, sabe, é dar uma prevenida. Mas vai acontecer, gente. Ele vai vir. Jesus falou. Então, se eu tenho a liderança do Espírito Santo, eu não vou cair no laço do diabo. Eu vou passar pelo mal. Mas eu não vou ser prejudicada. Ele não vai me sucumbir, ele não vai acabar com a minha vida. Você não acha isso máximo? Claro que é. Agora a gente começa a orar, o diabo começa a atacar. Aquele rolo todo vai dar uma vontade de parar? Não pode ter isso. Até a pressão dele para, isso é uma porcaria, isso não é só. Ele é horrível, ele tem coragem de falar isso pra gente. Aí tipo, não vou mesmo. Ai não, estava bem melhor antes. Ah é? Na mão do diabo estava melhor? Gente, nós temos que adquirir o poder de Deus para enfrentar o diabo. Porque ele vai vir de qualquer maneira. Então, nós temos que estar bem de alerta. E quando estão tudo flores, né, gente? Mar de rosas. Já fica com a anteninha ligada. Não, o bicho vai vir muito feroz. Porque ele não para. Então, por isso que a gente não pode pensar que, olha, está tudo bem, o diabo está dormindo agora. Acho que ele foi viajar, alguma coisa, está atacando o outro, sai pra lá. Não. É individual, ele ataca cada um. Então, ele está atacando e nós não estamos percebendo, porque a gente vai relaxando na oração. Ah, mas tá tudo tão ótimo, né? Nem estou precisando tanto, vamos pra lá atacar. Jesus, aleluia. Salve. Não é assim. É nessa hora que ele vai atacando. Porque quando ele vier mesmo com um ataque definitivo, aí ele derruba. Porque não, a pessoa não estava preparada. Então a gente tem que tomar cuidado. Ele está atrás de todo mundo. Não é só do cristão, do mundo também. A pessoa nem sabe que o diabo está lá. Que a pessoa já está no inferno com ele. Jesus vai ter que tirar essa pessoa do inferno agora, enquanto está na terra. Porque depois que morrer não tem como tirar, né? Porque nós já andamos nesse caminho do inferno faz tempo. Agora a gente vai tirar, graças a Deus. Então é para lá que nós não vamos mais, né? Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo, que Ele que nos salvou. Então nós temos a presença do Espírito Santo. Vamos cultivar mais. Passe mais um tempo orando em línguas. Entende? Tipo assim, ó, relaxa, senta, vai orar em línguas. Você vê que aquilo vai dar uma coisa boa em você. Tem hora que não vai dar. Por quê? Está mexendo em áreas que precisam ser limpas. E não quer luz ali, né? Aquele porão sujo, escuro, que ficou a vida inteira fechada, não quer que a luz entre para mostrar o que está lá dentro. Mas é assim que a oração em línguas vai mostrando os nossos pecados. E não é bom quando a gente vê. Mas nós temos que ver para odiar esses pecados igual Jesus odeia. Aí vai ser feita a purificação. É por aí, gente. Ah, mas eu não estou aguentando. Nós temos a graça. A graça faz aguentar. É maravilhoso. Porque depois que a gente cortou aquela coisa ruim que saiu, a gente tem tão bem, em paz. Aí a gente já adquiriu o poder de Deus sobre o diabo naquela área. Então nós vamos preenchendo aquela área com a presença de Deus. Quando ele voltar, ele não acha mais brecha. Não é demais? Então, é isso que nós temos que fazer. Dar ênfase ao Espírito Santo. Ele habita no seu espírito. Essa nova natureza é o lar, é a habitação de Deus. Pensa nisso, gente. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos a habitação de Deus. Ele nos ama. Ele é loucamente apaixonado por nós. Deus nos ama de uma maneira que ninguém nos ama. Por isso que nós temos que orar muito em línguas, que o Espírito Santo vai colocando esse amor em nós. Tipo, mas como é que você faz isso? Como é que você larga tudo para andar com Jesus? Lógico, esse amor louco dele que está operando, que opera em nós. Que nós também largamos tudo para ficar com ele. Assim como ele largou tudo para vir nos salvar, a gente larga tudo para estar com ele. Então isso é obra do Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Nós precisamos dele para entendermos esta obra gloriosa de Jesus. Tá? Para a gente não ficar enganado na mão do diabo. Então a gente vai tomar cuidado, né? Então dê ênfase ao Espírito Santo. Falar em línguas. Chama o Espírito Santo. Ele é uma pessoa doce. E quando ele começar a agir naquelas áreas que precisam de libertação, ele vai com o amor agir. Ele não vai nos deixar loucos. De jeito nenhum. Porque se for arrancar aquilo lá, sem anestesia, sem a presença dele, o amor dele, a gente fica louco mesmo. Vai você, fica doidinho, vai.
porque age as emoções em tudo. Aqui está sendo feita a purificação. Então ele vem com amor, até que eu tenho força para aguentar. Tipo, realmente é isso que eu quero. Eu não quero ser desse jeito. E vai orando até que aquilo some, acabou. Você sente um alívio, você é outra pessoa. Você começa a comandar com o seu espírito essa área da sua vida, que antes era fraca e dominava você. É demais. Você começa a ter a autoridade de Deus, amém? Então busque mais o Espírito Santo. Tenha mais contato com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele vai te dar dicas, pistas. Comece a fazer esse teste com ele. Mas, Espírito Santo, eu quero andar com você. Eu quero mesmo, quero te conhecer melhor. Aí, fica lá orando. Adora a Deus, dê palavra, ora em línguas mais e mais. Espírito Santo, me mostra, me ensina. Eu quero perceber, eu quero saber. É demais. E ele vai começar a mostrar para você que jeito que se vive. É demais. É ele que mostra, é assim que vive. E ele vai pondo gosto em você. Demais, gente. Depois vocês vão dar testemunho, né? Amém. Amém? Então, vamos ver aqui. Veja a sua Bíblia em Marcos. Vamos falar sobre fé, o Espírito Santo também, que isso é importante. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Essa palavra que Jesus fala aqui, gente, é demais. E Jesus fala, assim, com tanta simplicidade, que para ele é o que ele é, né? Mas nós temos a condição de chegarmos no que ele é. Isso não é ter Deus, mas ele diz que é possível. E por outro lado, ele também diz que sem ele nós não fazemos nada, nem somos nada. Então não adianta querer fazer as coisas que são de Deus por si só. A vaidade, orgulho, achar que vai dar certo, não vai. Tem que ser nele e com ele. Então Marcos 9, versículo 23. Olha o que Jesus diz aqui. Esta palavra é demais. Aliás, feche seus olhos um pouco, todo mundo, por favor. Escuta o que eu vou falar. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Diga agora você, tudo é possível ao que crê. Amém, pode abrir seus olhos. Então, Jesus está dizendo que é possível. Se nós tivermos fé, não existe o impossível. Por isso que nós temos que trabalhar para termos essa fé. Porque muitas vezes a gente até quer saber se tem fé ou não. Como é que eu vou saber se eu tenho fé? Cadê o termômetro? Eu estou orando. Eu preciso... Mas a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra é que vai me dando fé. Porque nós chegamos. Existem situações que vêm para a nossa vida, gente, que são impossíveis, né? Para nós. São tão grandes que são impossíveis. Como que você vai resolver isso? Ninguém vai poder fazer nada. Não existe, gente. Vem umas coisas para a vida da gente, pessoal, particular, que ninguém pode resolver. São coisas que dependem exclusivamente de nós. Então, e nós taxamos como impossível. Mas Jesus está dizendo que tudo é possível que crê. Quer dizer, que o que não está ao nosso alcance natural tem que estar no espiritual. Porque o Senhor faz, se nós tivermos fé. Então veja a importância de nós termos uma ligação bem forte com Deus. É necessário. Gente, ser só religioso, só ir rezinha, só vir para cá, isso não vai resolver. E também ficar só dependendo da fé de outras pessoas, tem horas que não dá. Porque o diabo nos envolve com circunstâncias que são íntimas, pessoais, particulares, que nem a fé dos outros resolve. Gente, fala a verdade. É terrível. O diabo sabe armar cada laço para as nossas vidas com circunstâncias que é igual teia de aranha. Não tem como tirar. Então Jesus está falando para estas situações que o diabo coloca em nossas vidas. Que tudo é possível que crê. Então isso já é uma lenda. Peraí. Ficou uma situação... Não, Deus tem um jeito de resolver essa situação. Gente, então eu vou contar um particular meu aqui. Porque quando eu comecei a orar, minha vida ficou tão bagunçada com meu marido que ele não queria. Ele queria, mas não queria. O diabo começou a agir. Tipo, para ficar naquele rolo. Já contei isso. E foram anos e anos e anos. Aí eu orava de ver, Senhor, manda uma pessoa ungida aqui para minha casa. Para ver se vem com a sua unção, para isso melhorar, para mudar. E assim era a minha oração, e eu achava que através dos outros tudo ia ser possível. Gente, Deus até fez. E me mostrou que não é assim que resolve a situação com a unção dos outros. Nem se uma pessoa ungida entrar na sua casa, tem áreas na sua vida que é você que vai ter que ter fé para ser resolvida. Amém. Entende? Gente, o pastor dele foi lá. Meu Deus, fez oração, fez 1000 orações, muitas orações. Mas tem coisas que dependem só da pessoa. Bom, meu marido não está aqui.
Gente, mas acontece uma coisa. Eu devo ter mudado tanto que eu não sei. Eu não sei. Até deve ser, não está me falando muito. Mas, gente, o homem mudou extremamente. Ele não é a mesma pessoa. Ele não é. Eu não vi na hora nenhum resultado de todas as orações que foram feitas. Aliás, piorou e muito. Ficou muito pior. Mas eu nunca esqueci desse versículo, que tudo é possível para crer. E eu nunca deixei de fazer a confissão do sucesso do meu lar. Nunca deixei de fazer. E repreendeu o diabo. Diabo, você não vai prevalecer sobre minha casa, meu casamento, você não vai. Você não vai, não adianta. Não adianta. Então, foi a minha busca com Deus que essa situação foi resolvida, que a gente podia estar separado. Ia ser lindo eu estar pregando agora de Jesus e eu separado. Uma baita derrota dessa. Fala a verdade. Vocês também não estão tudo separados, com certeza. Porque o diabo vem em tudo que é casamento. Todo relacionamento já vem. Então, pastor então também vai. Olha aqui, ó. Não vai ter jeito, vai. Quer não vai ter jeito? Vai. E as pessoas ficam nervosas quando eu digo aguento. Ninguém quer escutar isso. Vai orar, não sei o quê. Todo mundo quer que as coisas resolvam da melhor maneira possível. Quer dizer, sem você mudar, sem você fazer nada. Eu mudei no sentido de quê? Que eu consigo tolerar as pessoas. Eu consigo amar. Eu consigo me doar sem ter troco. Sem ter volta. Porque foi assim que Jesus me amou. A hora que ele morreu por mim, ele não teve volta nenhuma minha para ele. Não que ele não soubesse se eu ia me entregar a ele ou não, mas não importou, ele deu a chance. Então, se a condição que Deus precisa para salvar as pessoas é nós sustentarmos o sangue de Jesus sobre essas pessoas, quer dizer o quê? Nós temos que ficar firmes até o fim. Não pode desistir. Senão a gente não vai ver a salvação. Mas então, esta palavra parece que nunca vai acontecer numa circunstância que não está dando liga. Né? Como que Deus vai resolver isso? A gente quer logo, sabe, imaginar que jeito que Deus... Nosso pensamento não alcança Deus. Ele já falou. O seu pensamento me alcança, ele não falou, não. O meu pensamento está acima do seu. Você não vê o meu pensamento. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então veja agora Marcos capítulo 5. Gente, nós não podemos desistir da fé. Nós não podemos deixar as coisas que não estão certas ficarem do jeito que estão no resto da vida. Nós temos que ficar orando e orando e orando muito na presença de Deus. Nos entregando. Nós temos que mudar a nossa agenda, porque oração é preciso. Eu mudei toda a minha agenda, para eu estar na presença do Rei. Mas valeu, completamente. Olha, Marcos 5, vamos começar aqui no versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Gente, veja a oração, enfim, que esse homem fez, porque essa súplica é uma oração. Mas ele fez com fé para Jesus ver. Porque Jesus não foi na casa de todas as pessoas, e nem teve interesse em ir para ter alguma coisa de alguém, de jeito nenhum. Ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo, nós sabemos disso. Porque até o dia que ele foi batizado, lá no Rio Jordão, por João Batista, e veio o Espírito Santo sobre ele, até aquele dia ele nunca fez nenhum milagre. Tá certo? Então, a partir daquele momento, ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, os milagres aconteceram através do poder do Espírito Santo na vida dele, para fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Então, ele só fazia o que o Pai queria que ele fizesse. E ele fez aqui, justamente, o Pai quis essa situação e ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele aceitou a oração de Jairo. Por quê? Porque Deus só responde a oração de fé. A vida de Deus não está me respondendo essa oração. Não está respondendo porque ainda não está no nível da fé necessária. Estão me acompanhando? Então eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais Deus, eu tenho que fazer mais do que é preciso. Muitas vezes nós precisamos incluir jejum. Aliás, nós sempre devemos incluir jejum. Porque o jejum, gente, é uma força junto com a oração. Porque aquela fome que nós temos e que a comida sacia, é a mesma fome no lugar onde nós temos vontade de pecar. Sabia disso? Quando você tem fome, você não quer comer uma coisa deliciosa, gostosa? Fome por comida é isso. Nesse lugar que está este desejo, com esta fome por comida, está o desejo de pecar no mesmo lugar. É a mesma coisa. Por isso que o jejum age na nossa vida para nos ajudar a crescermos espiritualmente. E para quebrar barreiras carnais que nos impedem de sermos abençoados por Deus. Entende isso?
É nesse mesmo lugar. Então, muitas vezes, precisamos jejuar. E quando a gente jejua, se você jejuar por um longo tempo, você vai diminuindo a vontade de comer. Quem já fez isso, sabe disso, né? Não. Se você for cortando comida, cortando, só comendo aquilo lá por um longo tempo, não é que para a sua fome mesmo? Fala a verdade. Mas é que a gente é sacana, depois volta tudo de novo. Fala mesmo, não é dobrar. Então, presta atenção que quando você vê que você vai perdendo essa vontade de comida, você está perdendo a vontade de pecar. Se você estiver orando, você está mudando a sua vida. A fé está aumentando. Por isso que muitas orações que antes não eram respondidas, agora são. Porque eu me submeti com fé ao que é a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando? Então Jesus foi com ele, aí seguindo. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia a mão de vários médicos, tendo defendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Gente, se Jesus perguntou quem me tocou, não foi com a fé dele que ela foi curada. Vocês estão me acompanhando? Nós temos que entender isso, gente. Porque a gente acha que é assim, automático, as coisas com Deus e tudo. Nós temos que ter fé. E a gente começa a culpar Deus quando as coisas não acontecem. Ah, Deus que sabe, né? A gente não recebeu, a gente fala Deus que sabe. Deus que sabe? Ué, nada disso. Então, essa mulher, quando veio, que ela já não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais condição para nada, gastou tudo, não foi sarada. O que eles falaram para ela é tipo, não tem cura, infelizmente, você vai morrer assim, não tem mais o que fazer. E, gente, não foi uma vez, um ano, sei lá, foram 12 anos nessa vida, gastando tudo. Mas ela teve fé em Jesus, ela disse, esse vai me curar. Ele vai me curar. Então ela veio, enfrentou todo mundo, passou, pensa na cena. E ela disse que se tocasse na orla do manto dele, que aqui diz vestes, mas tem uma outra tradução que diz orla do manto. Ela simplesmente tocou na borda do manto dele, porque ela vinha dizendo que ele era a cura dela. Então a fé é muito importante. Ela teve fé e ela foi sarada instantaneamente, diz aqui. O avivamento vai ser isso. Vão ser curas instantâneas. Sabe, quem é todo deformado vai ser todo curado. Quem não tem perna vai querer ter perna. E assim por diante. Tudo que a gente precisar. Então, o avivamento vai ser isso. Então, nós percebemos aqui que Jesus, gente, se ele não sabia quem tocou, porque aqui diz que ele não sabia, mas quem tocou? Um monte de gente estava lá, porque no versículo 31, os discípulos disseram, desde que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Quer dizer, ele não sabia. Gente, o Espírito Santo não falou para ele, tem uma mulher aí que te tocou, e aquela ali, ela chama tal. Porque ele estava guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos entender isso. Ele é Deus, mas ele estava guiado pelo Espírito Santo. Estão me acompanhando? Por isso que nós podemos também ter as mesmas coisas, depende do quanto que nós vamos nos entregar ao Senhor. Vale a pena essa entrega, cada dia mais, ficar mais lá. Vale a pena. Então não foi com a fé dele. Ela, porém, no 32, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé se salvou, ou seja, te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que demais, gente. A fé está bem escrito. Agora, não é aquela fezinha do grão de mostarda, vai? Ah, é qualquer fezinha, não. Acontece que a fé do grão de mostarda tem dentro dela a imagem de Cristo Jesus, né? Certo que ela fica uma árvore grande, ela não é uma semente qualquer. Ela é uma semente que vai dar uma super árvore. Então é essa fé que nós temos que ter dentro de nós, com a presença de Jesus crescendo cada vez mais. A palavra de Deus vai fazer essa fé crescer. Quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você ora em línguas, quanto mais você busca o Senhor, querendo saber quem Ele é, como que Ele faz, quanto mais você pratica a palavra, dizendo o que ela é na tua vida, mais fé você vai ter. Amém. Agora, continuando. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa. Ele ainda estava ali no mover, com a mulher, com aquela multidão. Mas eis que veio um fuxiqueiro. Gente, ele estava junto de Jesus. Lá veio um lá dar uma péssima notícia. Veio alguém lá da casa dele e disse, tua filha já morreu. Gente, tem notícia pior que essa?
Porque ainda incomodas o mestre. Então, o que acontece aqui? Que nós temos que observar, gente. Quando no 21 ele vai atrás de Jesus e faz aquela oração, por favor, vai na minha casa, ora pela minha filha e ela vai ser salva e vai ser curada. Ele não disse, olha, se der certo essa oração, sei lá, se o pai quiser, ele não fala nada disso. Ele já falou, com fé, vai e ela vai ser curada. Se você vai, ora para ela, pronto, ela vai estar curada. Ele creu, ele falou isso, por isso que Jesus foi. Mas a situação, a circunstância, já era de morte. Era ruim, não era? Ele veio desesperado atrás de Jesus, porque a situação era ruim. Só que ficou pior, né? Isso quer dizer o quê? A gente começa a orar, a situação está boa, tem que orar agora para essa situação. O que eu faço? Vamos orar agora, vamos orar confessando, vamos orar em línguas, vamos ler Bíblia, enfim. Vamos ficar buscando Deus mais tempo e tal. E a situação piora. Então nós temos que observar que o ataque do diabo, ele vem violento. Mas, atenção, no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Por que Jesus falou, não temas, crê somente? Porque ele estava falando da fé que estava nele. Porque quando ele falou, no versículo 23, para Jesus, que se era para ele ir orar e a filha ia ficar salva e curada, ele já demonstrou a fé. Ele não falou mais nada nesse tempo todo. Ele ficou quieto. Não se deu uma fala de Jairo, mesmo com a última fala dos que vieram da casa dele. Ela já morreu. Gente, quando o diabo vem, ele vem causar medo com as notícias. Ele envolve as nossas emoções. E ele põe muito medo. Por isso que Jesus falou melhor, não temas, crê somente, fica firme. Tipo, não deixe a sua fé ser abalada. Por isso que nós não podemos deixar de orar. E diga aí, quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, não tem um momento que o que a gente mais quer é estar sentado com a boca fechada sem falar nada? Gente, isso é a nossa alma, tipo, que se dane, morra. Eu mesma, por caso. A alma, ela é perdida. A alma não está salva. A alma, ela é a nossa inimiga se ela não estiver renovada, alinhada à palavra. Se ela não estiver submissa ao nosso espírito, ela nos mata. Ela destrói a nossa vida. Ela sempre diz que não adianta mais incomodar o mestre, porque não tem solução. Mas Jesus falou que tudo é possível ao que crê. Está lembrado disso? Amém. É isso que nós não podemos nos esquecer. Mas se na dificuldade nós começarmos a confessar, a falar o que Jesus é, pode ser cura, pode ser parte financeira, pode ser relacionamento, pode ser, sei lá, um vício, um pecado, alguma coisa ruim na nossa vida, não importa. Se nós começarmos na dificuldade, irmos falando, é o que Jesus diz, não temas, crê somente. Não fica com medo, creia, pois Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Então veja a importância de buscar esse Deus, de ficar firme com a oração. Nós temos que ter um momento de oração para nós ficarmos na presença do nosso Deus. Então eles quiseram desencorajar Jairo com essa palavra, tipo, desiste, Jairo. Gente, quando a coisa fica pior, é uma pressão do diabo, é igual enforcar, para dizer desista. Estão me acompanhando? Por isso que Jesus falou, não desista. Quando Jesus viu que o diabo veio para cima dele, porque se ele desistisse, a menina não ia ser ressuscitada. Ela já estava morta mesmo. Estão me acompanhando? Se você desistir, você não vai receber. Por isso que você não pode olhar para a situação que você está passando. Você tem que olhar para aquilo que Jesus disse. Por isso a importância de ler a palavra. Porque ela alimenta a sua fé. Enquanto você ora em línguas, não, essa situação não vai ficar assim. Eu não aceito. Até o milagre acontecer. Aí, no 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Os irmãos Tiago e João. Por quê, gente? Para aquele bafafá que estava lá, muitos já, coitadinho, já era. Agora é só enterrar. Então, Jesus viu quem tinha fé que podia ir com ele lá. Só Pedro, Tiago e João. Ninguém mais tinha fé para estar com Jesus, porque senão ia atrapalhar o milagre, a oração. Por isso que não adianta você orar com quem não está com fé. Vamos orar para ver se dá certo? Cai fora. Esse tipo não dá.
Então nós anulamos a oração quando falamos ao contrário. Vocês estão acompanhando? Nós temos que falar em paralelo com a palavra. Então Jesus agora entra nas trevas. É o que acontece quando ele entra nas nossas trevas, as circunstâncias que estão nos envolvendo. Porque eu estou confessando, porque eu estou adorando a Deus, eu creio que esta situação já está no domínio do Senhor, eu não estou com medo, nem um pingo, não estou ansiosa, não estou aflita, eu sei que tudo é possível aquele que crê, eu tenho confiança, nós temos que chegar nesse ponto. Então, isso requer uma boa entrega de vida a Deus. E é o que acontece no 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam. Gente, qual era o clima do ambiente? Pelo amor de Deus. Vai, de morte, de medo, de tristeza, de que acabou. Este era o clima. É isso que o diabo faz. Ele taca esse clima aí e põe a gente lá no meio. Mas Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Estão me acompanhando? Por isso que nós temos que estar ligados à palavra, para nós não sermos sucumbidos, porque o diabo iria mesmo enterrar a filha de Jairo, se ele duvidasse. Porque Deus diz que ele não gosta de pessoas de ânimo dobre, ou seja, aqueles que vacilam, é isso que ele quer dizer. Vacilou, Deus não gosta. Deus cai fora já. Por isso que eu tenho que ficar exercitando a minha fé, exercitando, falando, na presença de Deus, é sozinho, é ficar lá, orando em línguas. Quando você ora em línguas mesmo, que você está entregue ao mover do Espírito Santo, você relaxa, você descansa, é muito bom. E o diabo quer tirar você disso. Então, veja só, Jesus entra lá com aquele horror, esse clima que está lá, e é esse clima que ele põe nas nossas circunstâncias. Não. Ele põe, gente, um velório. Não precisa ser morte, assim, a pessoa morreu. Mas seja a área que for, não. Ele põe lá para baixo, velório, tristeza, medo, não é não? Gente, por isso que nós não podemos ficar enxergando as coisas com o que está aparecendo. A pessoa que está orando, ela está enxergando o invisível. O que a palavra de Deus diz, por isso que ela está alegre e forte. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós vamos ficar igual esse povão aqui, ó. Alvoroçado, quer dizer, é o tumulto. Nós vamos ficar tumultuados com as circunstâncias. Sem paz, desequilibrados, atormentados, tristes. Estão me acompanhando? Aquela cara, aquela tromba lá para baixo. Gente, isso é nojento, é horrível. Fala mesmo. É uma coisa de diabo. E por que os crentes andam desse jeito? Um dia, ai, glória a Deus! Outro dia, ai, quem que aguenta isso? Você não sabe se cumprimenta ou não, você fica na defensiva, né? Oi! Coisa preta, não sai, nem dá pra falar. Gente, vem cá, isso não é conduta de gente que está guiada pelo Espírito Santo, faz favor. Você está com problema, você se enfia em Jesus, fica lá. Fica lá com o Espírito Santo até passar o teu mau humor, até passar esse clima que está envolvendo você, acabando com a tua vida. Quando você estiver bom, você sai, você não vai atormentar os outros, vai. Igual esse um aqui que veio trazer essa notícia horrorosa. Estão acompanhando? Sabe por quê? Porque se nós crermos verdadeiramente no que Jesus fala, no que a palavra de Deus fala, nós vamos ter mudanças nas nossas vidas. Você não acha isso máximo? E não é isso que você quer? Claro, queridos, mas não é assim, bim-bom, varinha mágica, não é. Vai depender de você e isso pode levar anos, mas vai acontecer. Mas quando acontece, é uma glória, você fica todo dia, meu Deus, como é bom. Valeu a pena eu esperar, mas te buscar. Porque é melhor você esperar buscando do que você cair fora e ficar na desgraça o resto da vida. Estão me acompanhando? Gente, porque tem os que, aqui ó, logo depois, ele falou, não precisa não. Por que vocês estão aqui tumultuados? Ela está dormindo. A visão dele é assim, ela já ia falar assim, olha, acorda, menina, acorda, levanta. Para ele foi isso. E eles riram. Gente, quem não crê no nosso posicionamento na palavra de Deus, ri e zomba de nós, mas isso é diabo, né? Pessoa que não conhece a verdade, não sabe do que Deus é capaz de fazer. Até os crentes duvidam mesmo. Ok? Então, que não seja o seu caso. Que você pegue firme, sabe, a sua cruz, como Jesus falou, e siga-o, porque tudo é possível aquele que crê. Tem situação na tua vida que precisa mudar? Vai em frente. Busca Deus, porque Deus está transformando você. E a situação vai ser revertida. Porque quando você crê, as coisas mudam. Amém. Não importa o tempo, mas muda. Como eu disse para vocês, foram anos, e 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 mudou.
Não mudou, eu nem lembro do que é. Eu nem sei relatar mais. Com detalhes, porque passou, acabou. Eu nem lembro. Sei lá. Uma coisa eu falo, só tentando me lembrar. Mas eu nem lembro, nem sei. E é por aí. Então, você está orando numa situação que está difícil, ela vai ficar pior. Porque o diabo quer ver se te apavora, se rouba a sua fé. Então, você tem que ficar firme na palavra, porque ele não pode roubar a fé se você está nela. Que nem já estava. E Jesus falou, não fica com medo não. Então, quando vier o problema, você tem que ficar falando, eu nada temo. Eu não temo mesmo. Eu falei isso de monte. Eu falo hoje, mas é uma manutenção. Vocês estão me acompanhando? Dentro do quadro que eu já vi, de tantas coisas. Mas eram tantas que eu nem sei. E o diabo queria que eu parasse, mas eu dizia sem parar, na minha confissão, eu nada temo, o Senhor está comigo. Ele está comigo. Eu digo até hoje, claro, na minha adoração, eu estou sempre confessando isso. O Senhor está aqui presente. Por isso que eu gosto de cantar estes hinos que falam Jesus está. Porque Ele está. Você tem que cultivar essa presença na sua vida. Que diabo que vai acabar conosco? Nós só vamos partir e vamos para a casa do Pai na hora que acabou. Não é assim agora, tipo, vai cortar minha vida a hora que o diabo quer? Não, senhor. Ou vai acabar roubando tudo que eu tenho? Também não. Não é por aí. Estão acompanhando? Então, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Se dedique mais ao Espírito Santo, a leitura da palavra, a oração em línguas, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém, querido? O impossível vai acontecer. Aleluia. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.